E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está o tempo todo na nossa frente, mas que a gente raramente para pensar. Como é que a cultura molda os símbolos que a gente vê e, consequentemente, a nossa percepção da realidade? Sabe aquela sensação de que algumas cenas ou alguns personagens têm que significar alguma coisa específica? Bom, nem sempre é bem assim. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo de hoje vai seguir um caminho. Primeiro, vamos ver como um símbolo vira algo quase automático. Depois, a gente vai conhecer a fábrica de significados por trás disso. Vamos dar uma olhada no que os filósofos dizem, comparar a realidade com a percepção e, no final, a gente descobre como libertar o nosso olhar. Bora lá? Então, para começar, vamos falar de uma coisa que acontece o tempo todo sem a gente nem perceber. O nosso cérebro funcionando no piloto automático, criando histórias instantâneas a partir de cenas super comuns. Pensa aí numa cena bem clássica de família. Um pai, uma mãe, os filhos, todo mundo junto. O que o nosso cérebro faz assim de imediato? Ele já vai projetando significados. É quase um instinto. A gente associa o pai à autoridade, a mãe ao cuidado, os filhos à inocência. Nosso cérebro foi treinado para montar essa narrativa moral sem nem pedir nossa permissão. Mas é aqui que a coisa fica interessante. E se essa leitura automática não for a história completa? A mão da mãe no ombro do filho pode ser só isso, um gesto, sem um significado moral super profundo. É a nossa interpretação, que já vem moldada pela cultura, que coloca todo esse peso em cima. Ok, então se essas interpretações são construídas, quem é que está construindo? Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a grande fábrica de significados que está sempre ligada ao nosso redor. E vamos combinar, essa lógica de símbolos está em todo lugar, né? As novelas, os filmes, a publicidade. Eles não param de nos dar os mesmos papéis, os mesmos símbolos. Eles criam um mundo de ficção onde tudo é muito, mas muito previsível. O resultado disso, a gente acaba com arquétipos super claros. A protagonista, muitas vezes, é a pura, a passiva. Já a vilã é a sexualizada, a ativa. Isso cria uma expectativa fácil de digerir, mas que também limita demais as coisas. E aí, olha só que interessante, a gente entra num ciclo que se retroalimenta. A cultura cria uma imagem, a gente, a audiência, consome porque já conhece, e o mercado, que não é bobo, percebe que isso dá engajamento, lucra e joga mais da mesma imagem pra gente. Moralidade e símbolos viram produto na prateleira. Mas essa ideia não é de hoje não. Vários pensadores geniais já sacaram essa história e nos ajudaram a entender como esse mecanismo funciona. Então, vamos ver o que alguns filósofos têm a dizer sobre essa construção toda. Tem um cara, o filósofo francês Jean Baudrillard, que falou muito sobre como a gente vive num mundo tão cheio de imagens que elas acabam virando mais reais que a própria realidade. É uma ideia poderosa. O nome que ele deu para isso é simulacros. Pensa assim, são cópias que já nem têm mais um original no mundo real. A imagem da mãe cuidadora ou da vilã malvada vira um simulacro que circula por aí e vai formatando o nosso jeito de ver o mundo, tornando a moralidade uma coisa meio fabricada, bem previsível. Agora, por um outro caminho, a gente encontra Deleuze e Guattari. A grande sacada deles foi perceber que a sociedade tem um jeitinho de pegar nossos desejos, que são uma coisa super fluida, complexa, e encaixotar tudo em papéis sociais bem definidos. O conceito pode parecer complicado, reterritorialização, mas a ideia é bem direta. É o processo de pegar algo que está solto, livre, como a identidade de alguém, e prender num território conhecido. Por exemplo, o papel da vilã sedutora ou da protagonista pura. As nossas complexidades humanas viram um produto fácil de consumir. E para fechar essa parte, não dá para não lembrar do Nietzsche. Ele basicamente nos dá um chacoalhão para lembrar que a moral que a gente herda não é uma verdade absoluta, universal. É uma construção que veio de um lugar, de uma história e que a gente continua repetindo, muitas vezes sem nem se perguntar por quê. Certo. Com toda essa bagagem, vamos agora para um ponto fundamental. Conseguir separar o que nos mostram, a percepção, daquilo que realmente existe, a realidade. Ver além da superfície do símbolo. E olha, quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença é gritante. De um lado tem a cena visível, o símbolo prontinho, a mão da mãe, a vilã, a mocinha. Do outro lado tem a realidade invisível, o fluxo, um gesto que pode ser simples, desejos e tensões super complexas e todas as ambiguidades humanas que o símbolo tenta esconder. E aqui está o pulo do gato. Perceber esse condicionamento todo não nos torna pessoas imorais ou cínicas. Muito pelo contrário.
É um ato de consciência. É entender que o que a gente vê na superfície é só uma parte bem pequena da história toda. E isso tudo nos leva à nossa parte final, que talvez seja a mais poderosa. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente ganha uma ferramenta incrível, a capacidade de libertar o nosso próprio olhar. Então, como é que a gente faz isso na prática? O caminho para essa liberdade de percepção tem, basicamente, 3 passos. Primeiro, a gente tem que reconhecer que sim, somos condicionados pela cultura. Segundo, questionar ativamente aquele simbolismo que aparece no automático. E terceiro, treinar o nosso olhar para tentar enxergar o que está por trás da imagem, aquele fluxo invisível. E por que isso é tão importante? Porque olhar o mundo de um jeito crítico não é sobre destruir significados. É sobre conquistar a liberdade de construir os nossos próprios. É a gente sair do piloto automático e assumir o controle da nossa interpretação. No final das contas, o grande objetivo é esse: conseguir ter uma interpretação da realidade que seja mais rica, mais profunda e, principalmente, mais autêntica. Uma interpretação que vá além dos roteiros prontos que entregaram pra gente. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Depois dessa nossa conversa, que símbolos será que estão aí, no dia a dia, moldando o nosso mundo, o nosso jeito de ver as coisas, de forma silenciosa? Parar para pensar nisso pode ser bem surpreendente. Valeu por acompanhar esta análise.